Bem, irmãos, nós, como igreja, completamos 35 anos. Amém? Glória a Deus. Nós tivemos uma conferência muito abençoada, recebemos várias palavras de Deus e eu penso que de quarta-feira até sábado, Deus falou muito conosco. Amém? Você concorda? Foram palavras diferentes, com conotações espirituais diferentes, umas mais educativas, ensino, outras mais proféticas, e então fomos bastante edificados. Eu queria só perguntar aqui, quantos estiveram em todos os dias, de quarta até o domingo? Levante a mão, só para nós sabermos quantos participaram. Tá, podem abaixar a mão. Então, louvado seja Deus, né? Deus realmente falou conosco. A palavra de Deus, nós precisamos recebê-la, e a Bíblia diz que nós temos que misturá-la com a fé no nosso coração, para que ela produza resultados. Eu queria dar umas palavras de agradecimento à igreja por esta conferência que nós tivemos. Eu queria agradecer àqueles que oraram, que realmente batalharam diante de Deus em oração. Gostaria de agradecer muito ao Ministério de Apoio da Igreja, que eles realmente tiveram uma atividade intensa e irrepreensível. Eu louvo a Deus pelos diáconos que servem esta igreja. Queria agradecer aos jovens pela motivação, pela coragem que tiveram. Muito da organização desta conferência nós devemos aos jovens discípulos que tiveram coragem de enfrentar as adversidades de uma era de mornidão no meio do povo de Deus, de indiferença e de frieza espiritual. E eles realmente tiveram uma visão para crer em coisas grandes. Especialmente eu quero agradecer ao André e à Amanda, que se empenharam muito na realização desta conferência. Quase tudo que vocês receberam dos materiais da conferência foram eles que conceberam, que produziram, que ofertaram, que trabalharam. É a minha oração a Deus que Deus recompense ricamente, com bênçãos espirituais, todos que serviram fielmente para que a igreja tivesse uma conferência de aniversário. Amém? Louvado seja Deus por isso. O Senhor receba toda a honra e toda a glória. Eu cometeria uma injustiça se eu dissesse todos os nomes do que serviram, porque eu poderia esquecer, poderia omitir alguém, mas fica aqui a minha mais profunda gratidão a toda esta equipe de servos e servas do Senhor que nós temos aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Gostaríamos de dividir uma palavra com vocês, e nós vamos ao livro de Salmos. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos do livro de Salmos. Primeiramente no Salmo 126.
Eu estive pensando de ontem para hoje muito no versículo 4 deste Salmo 126. E vocês logo vão entender por quê. Aqui é um cântico, assim chamado Cântico dos Degraus. Era um cântico que o povo de Israel cantava quando subia para Jerusalém, quando subia para o templo para adorar ao Senhor, né? E esse cântico se refere à aridez espiritual vivida pelo povo de Israel quando do cativeiro na Babilônia. Então, no versículo 13, 4, o salmista diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E o versículo 4 é uma súplica, é uma oração. E o salmista diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Outra tradução diz as correntes do sul, se referindo à região sul da Judéia, uma região conhecida com o nome de deserto do Negueb. Então aqui o salmista faz esta súplica sincera: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amado Deus, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, e é unicamente na autoridade deste nome bendito que nós abrimos a tua palavra, e permita-nos semeá-la, e enquanto falamos uma voz de homem, que tu venhas com o teu Espírito Santo, vivificando a tua palavra e falando aos corações com a voz de Deus, capaz de converter, capaz de transformar, capaz de curar, capaz de vivificar, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós usamos a experiência do salmista aqui como uma metáfora. Ele está clamando ao Senhor por vida. Nas terras bíblicas, especificamente nesta terra da Judéia, água é sinônimo de vida. E o Espírito Santo do nosso Deus, ele é tipificado na palavra de Deus como torrentes de águas. No Evangelho segundo São João diz que aquele que crê, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. E o Senhor claramente se refere ao Espírito Santo que nos seria dado por ocasião de nossa conversão. Porém, este Espírito que nos foi dado, esta presença do Espírito Santo, que é a essência da vida cristã, esta presença
precisa ser cultivada em nossa vida. O relacionamento com o Espírito Santo precisa ser cultivado, até que então uma igreja cultivando a presença do Espírito Santo experimentará a manifestação da glória do Senhor. Amém? Aleluia. E voltando agora na situação do salmista, o povo de Israel não soube cultivar o relacionamento com o Espírito Santo, não soube cultivar a relação com Deus, não tiveram uma relação contínua de obediência à palavra de Deus. E de tal forma eles se tornaram duros, orgulhosos, empedernidos espiritualmente, que foram então deportados para a Babilônia. Então, a deportação, o cativeiro na Babilônia, representa, meus irmãos, aquele tempo árido, sem adoração, sem relação com Deus. Mas então o salmista está se referindo aqui a uma obra de restauração de Deus. E qual foi o tema da nossa conferência? Foi restauração. O povo de Deus precisa de restauração. Isso nos fala do fluir do Espírito Santo. E quando então veio esta restauração, o salmista diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar. Irmãos, o salmista não teria feito este pedido se ele e o seu povo, a sua nação, não tivessem andado longe dos rios de águas vivas. Se eles não tivessem vivido um tempo de secura e de aridez espiritual. Então ele pede: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Então aqui nós temos a tipificação da vida religiosa sem a presença do Espírito Santo. É uma vida árida, é uma vida seca. Então, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Porque quando nos mantemos religiosamente ativos, mas espiritualmente frios, nós estamos no cativeiro babilônico. Então, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Há um fenômeno que ocorre na Judéia, numa determinada estação do ano, descem as águas das regiões montanhosas e elas descem para esta região desértica chamada Negueb. E uma região extremamente árida. Existem leitos de rios, mas estes leitos estão secos.
Mas nessa estação, essas águas descem das montanhas e formam verdadeiras torrentes, verdadeiros rios. E esses rios, então, fluem por aqueles leitos outrora secos. E o deserto do Negueb, em poucos dias, se transforma em um jardim. Uma coisa muito bonita de ser vista. Eles colhem aquelas flores do Negueb e fazem arranjos, adornos, marcadores de livros, de Bíblias. Uns tempos atrás, alguém esteve em Israel e me trouxe um marca-páginas com flores do Negueb. Então, o Negueb, outrora um lugar árido, porém cheio de sementes, em estado dormente. Quando descem aquelas torrentes do sul, as torrentes do Negueb, então há uma explosão de vida e de beleza no deserto do Negueb. Então, isto é renovação. E nós temos aqui uma excelente metáfora que é usada pelo salmista para a renovação espiritual. Ontem nós fomos presenteados por Deus com uma chuva. Então, ontem e hoje choveu. Nós estávamos há 3 meses sem chuva. Talvez você fique na cidade, você não sinta a necessidade tão imperativa de água. Mas se você sair no campo, você vai ver os campos estavam secos. O gado estava pastando palha quando havia ainda palha. Eu sou muito observador a respeito da natureza e percebia os pássaros estavam sedentos, as criaturas estavam sofrendo, as nossas crianças estavam sofrendo problemas de viroses, problemas respiratórios, porque nós precisamos de uma umidade relativa do ar em torno de 60%. E nós estávamos com uma umidade relativa do ar abaixo de 20% aqui em Presidente Prudente, a umidade de um deserto. Então, nós temos aqui uma metáfora muito clara da nossa necessidade espiritual, da nossa necessidade do Espírito Santo. Meus irmãos, sem o Espírito Santo não há igreja, não há crescimento espiritual. Quase nada foi realizado no cristianismo sem o Espírito Santo. Fora dos períodos de avivamento, não há história da igreja cristã. Então, nesta noite, nós queremos resumidamente dizer para vocês o que é avivamento, o que é isso que o salmista tanto pediu ao Senhor e comparou a secura de sua alma com o cativeiro da Babilônia. O povo de Israel, quando estava cativo, escravos na Babilônia, às vezes os caldeus pediam a eles: cantem-nos um cântico de Sião. E eles diziam: como vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Eles disseram que dependuraram os seus saltérios nos salgueiros da Babilônia.
eles estavam impedidos de adorar. Notem, meus irmãos, mais uma comparação interessante. Se nós fizermos um estudo, compararmos o corpo humano com o corpo de Cristo, o nosso sistema orgânico que mais se parece com o ministério do louvor e da adoração é o aparelho respiratório. É o aparelho respiratório que a ventilação pulmonar é que oxigena todas as partes do corpo. E veja, com uma umidade relativa abaixo de 20, a nossa respiração ela passa a estar comprometida. Não podemos adorar, não podemos oxigenar o nosso corpo com o poder do Espírito Santo se estamos vivendo no cativeiro do pecado. Então, é exatamente essa situação que nós vemos na palavra de Deus. E ontem, quando aquela chuva mansa começou a cair, eu imediatamente me lembrei do Salmo 126, especificamente do versículo 4. Mas existem muitos outros textos relacionados a isso. No Salmo 85, o salmista diz assim, ele está orando e ele pede ao Senhor: torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação. Ora, se ele está pedindo, torna-nos a trazer, é porque ele está no cativeiro de sua aridez espiritual. Então ele clama ao Senhor: torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Meus irmãos, para um israelita, a seca era um sinal inequívoco do descontentamento de Deus. A seca é uma demonstração da ira divina contra o pecado do homem. E com o ser humano, todas as demais criaturas entram em sofrimento por causa do pecado. E o homem que cantou este salmo, um salmista dos filhos de Coré, ele conhecia esta relação do juízo de Deus contra o pecado do povo de Israel. Então ele diz: retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Ele pergunta. Estenderás a tua ira a todas as gerações? Este homem estava vendo a sua posteridade sofrer os rigores da seca. E ele diz então ao Senhor: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Versículo 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, longe da presença do Espírito do nosso Deus, nos tornamos egoístas, nos tornamos orgulhosos, nos tornamos duros, insensíveis às coisas espirituais, insensíveis ao sofrimento alheio. O rei Davi era um adorador de Deus, mas ele soube
o que era estar no cativeiro da Babilônia, figurativamente falando. Ele soube o que era estar longe da presença de Deus. E ele orou a Deus. E ele pediu em seu arrependimento: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Versículo 16. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que Davi está fazendo aqui? Ele está cultivando a sua relação com Deus. Ele está se quebrantando, ele está se humilhando diante da presença de Deus. Ele está clamando por vida, ele está clamando pelas torrentes do Neguebe, pelas torrentes do Espírito Santo. Ele está cansado da secura do pecado e ele está clamando por vida. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, e ele escreve este livro e literalmente ele se lamenta diante de Deus pela sorte do povo de Israel, que foi a pior possível por causa do seu pecado. E então, no capítulo 5, versículo 21, ele ora a Deus, e ele diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Vocês estão entendendo, meus irmãos, pela palavra de Deus, que tanto Jeremias, tanto quanto Davi, tanto quanto os filhos de Coré, todos estão falando a mesma língua espiritual, todos estão usando a mesma figura, a mesma metáfora. Eles estão buscando renovação, reavivamento, porque Deus nada pode fazer quando nós estamos vivendo no cativeiro do pecado, no cativeiro da Babilônia. Quando nós perdemos a nossa capacidade respiratória, espiritualmente falando, Deus nada pode fazer. Toda a história do cristianismo é marcada pelo mover do Espírito Santo.
Então, reavivar, o que é reavivar? É dar vida novamente. Deus se alegra em responder à súplica de seu povo por vida. Não tornará, Senhor, a nos vivificar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, não importa que tenha sido Davi, Jeremias ou Asaf, ou os filhos de Coré, eles estão falando de uma mesma necessidade espiritual, que é a mesma necessidade espiritual que nós temos. Então, reavivar significa restaurar, reparar, tornar novo, vivificar, tornar vivo, despertar aquele que está envolvido num sono espiritual perigoso. Então, muitas orações que nós vemos no livro de Salmos são orações por avivamento. E Deus, meus irmãos, ouça bem o que eu vou lhes dizer. Deus ama se revelar para aqueles que não têm mais nenhuma outra esperança neste mundo, a não ser nele. Estes homens e mulheres da Bíblia, quando chegaram a clamar a Deus da forma como nós demonstramos aqui, é porque eles já não tinham nenhuma outra esperança neste mundo, a não ser em Deus, a quem eles clamaram. Amém? Então, é necessário que o nosso espírito seja desperto pelo Senhor, para que nós busquemos intencionalmente as águas do Espírito Santo. É bem verdade que avivamento é um trabalho soberano de Deus, mas é necessário que nós o busquemos. É necessário que nós oremos. Na palavra de Deus nós encontramos a soberania de Deus lado a lado com a responsabilidade humana. É certo que Deus é soberano e Ele então fará o que Ele quiser, quando Ele quiser, usando os meios e as pessoas que Ele decidir usar. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos a responsabilidade. A palavra diz que nós temos que lavrar o campo da lavoura, nós temos que lavrar o campo de posil, nós temos que lavrar aquele campo que ficou abandonado, entregue às pragas, às ervas daninhas, entregue às pedras, à seca e à ira de Deus. A palavra de Deus ordena: lavrai o campo da lavoura. Então, a palavra de Deus claramente coloca o trabalho soberano de Deus lado a lado com a responsabilidade humana. Então, nós precisamos clamar ao Senhor por renovação e precisamos fazê-lo de todo o nosso coração. Nós temos na palavra de Deus uma fórmula maravilhosa para a renovação da igreja. E nós queremos caminhar para o fim desta meditação, citando para vocês 2 Crônicas 7:14, uma palavra de Deus para o povo de Israel. E Deus está dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Nós temos aqui uma fórmula simples para a renovação da nossa igreja, da nossa nação. A fórmula é simples, mas o preço é elevado. E o preço é muito mais elevado do que a maior parte dos crentes estão dispostos a pagar. Veja bem, meus irmãos, que os governos estaduais, federal, não podem resolver o problema da seca. Só Deus pode. Deus não delegou a nenhum anjo a direção dos ventos e das chuvas. Isso vem dele. Meus irmãos, a situação do mundo onde vivemos, para não dizer somente do Brasil, é muito delicada. O mundo inteirinho está focado nos incêndios da nossa Amazônia. Mas existem outros lugares na Europa, regiões que estão ardendo em chamas. As florestas do Congo, as florestas úmidas do Congo estão ardendo em chamas. Em Angola, Califórnia, Alasca, Groenlândia. Isso somente para citar alguns lugares. Poucos dias atrás fui à Grécia. Você já leu o livro do Apocalipse? A palavra de Deus está se cumprindo. Irmãos, a fumaça vai ser tanta como em São Paulo esses dias. Anoiteceu durante o dia. Ficou de noite, meus irmãos. Isso não é nada que os crentes não conheçam, porque já leram a palavra de Deus. Meus irmãos, a ira do Deus Todo-Poderoso contra o pecado da raça humana está se manifestando. E a cada ano, pior. Mas a renovação começa com o povo de Deus. Deus diz claramente aqui, se o meu povo. Se é uma expressão condicional. Se o meu povo. O povo que Deus adquiriu pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Um povo justificado, santificado, templo do Espírito Santo, fonte de autoridade que Deus deu nesta terra. Então a renovação começa com o povo de Deus. E Deus diz, se este povo se humilhar. Nós lemos com vocês aqui textos da Bíblia que mostram que Davi se humilhou, os filhos de Coré se humilharam, Jeremias se humilhou diante de Deus. Nós somos orgulhosos, meus irmãos. Nós somos duros de coração. E nós precisamos nos quebrantar. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, se o
povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Meus amados, esta secura tão grande que castigou o nosso país. E eu te pergunto, você orou? Você é um filho de Deus. Você é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem acesso à presença de Deus para clamar por misericórdia sobre esta terra ressequida, devastada pela seca e pelo fogo. Meus irmãos, nós precisamos orar, precisamos ser movidos, compungidos a orar, a interceder pela nossa nação. Um homem de Deus chamado Alexander Torre, ele diz que a oração é a chave que abre os depósitos da infinita graça e poder de Deus. E ele disse mais: tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem está à disposição daquele que ora. Então, às vezes, os nossos olhos estão vendo uma desgraça muito grande se abatendo sobre a nação, e nós precisamos nos mover para os nossos joelhos. E disse o Senhor, e aquele povo buscará e orará, e buscará a minha face. Um dos profetas disse assim para Israel: buscai a minha face e vivereis. Só Ele tem os mananciais das águas vivas. E nós precisamos nos converter a Ele. Como disse aqui, 2 Crônicas 7,14, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos nos converter. O profeta Jeremias várias vezes clamou pela reconversão do povo de Israel, para que não fossem cativos, para que o templo não fosse destruído, mas foi necessário que eles fossem levados em cativeiro, que o templo fosse destruído, até que Deus pudesse ouvir o clamor de uma nação arrependida. Deus tem prazer em perdoar pecados. O sangue do Senhor Jesus foi derramado como provisão de Deus para perdão dos nossos pecados, para a cura do nosso coração impenitente e também para a cura desta terra. E o Senhor diz então: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Povo de Deus, eis aqui o remédio de Deus, a fórmula de Deus, da misericórdia do Altíssimo para com esta nação. Mas quem precisa tomar o remédio primeiro é a igreja. Amém? Igreja do Senhor Jesus, vamos tomar o remédio ou vamos ser somente ouvintes da palavra de Deus? É necessário que nós façamos aquilo que os homens de Deus da Bíblia fizeram. Amém? As promessas do Senhor estão aqui. Toda a aliança é baseada em promessas. Nós temos uma aliança com Jesus, não temos? Nesta noite nós estamos reunidos aqui para celebrarmos
a nova aliança. Irmãos, eu costumo ensiná-los que a ceia é a principal reunião que nós temos na igreja. A ceia é a festa da nossa salvação. Nós aqui estamos anunciando a morte de alguém que está vivo, e bem vivo. E sabemos que a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe o remédio de Deus para o nosso maior inimigo, que era o pecado. Deus tem uma resposta direta para a nossa pecaminosidade, a cruz de seu Filho Jesus. Mas a ressurreição de Jesus proveu o remédio de Deus para o nosso segundo terrível inimigo, que era a morte. Aleluia. Então, Jesus disse, para nós fazermos isso que vamos fazer aqui, até que Ele volte. Ele está vivo. Amém? Teve um pastor puritano, um homem de Deus, chamado John Owen, e ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte, na Morte de Cristo. Impressionante o nome do livro. Queridos irmãos, inimigos maiores do que o fogo, do que a sede, foram vencidos por Jesus. E quando Ele nos mandou celebrarmos a ceia, Ele estava acreditando a grande vitória em nosso nome. E Ele nos mandou celebrarmos a ceia da aliança para nunca esquecermos que nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo. Então, eu não sei qual é o seu problema e o tamanho do seu problema, porém eu sei de uma coisa: lhe foi dada a vitória por meio de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Aleluia. Então vamos celebrar esta ceia nesta noite, com alegria, como vitoriosos. Não deixe que nenhum pecado, nem grande nem pequeno, te separe da comunhão com o Senhor. Amém? É necessário que, ao chegar aqui e se servir deste pão que representa o corpo de Cristo, e deste cálice, que no nosso caso aqui é esse copinho de plástico, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? O sangue da nova aliança. Amém? Por meio desta aliança, tudo que pertence a Deus torna-se nosso. Mas é necessário lembrarmos que tudo que nos pertence torna-se dele. Amém? Glória a Jesus. Enquanto o ministério de louvor sobe para cá, eu queria lembrá-los de um texto da palavra de Deus, que é a revelação que teve o apóstolo Paulo a respeito da ceia. E ele diz que recebeu do Senhor o que também nos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus está te dizendo hoje: não se esqueça, filho meu, não se esqueça, filha minha, jamais.
de que temos uma aliança eterna. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. E o texto sagrado nos manda também nos examinarmos antes de participarmos dos elementos da mesa. Então feche os seus olhos neste momento. Examine a sua vida. Ó Deus, bendito para sempre seja o teu nome. Nós te adoramos neste momento de ceia, Senhor. Tu és a nossa fonte de vida. Nós te dizemos o que tu já sabes. Não temos nenhuma esperança neste mundo, além daquela que temos em teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós representamos o corpo de Cristo aqui. Santifique e abençoa a nossa comunhão. Como nós abençoamos este pão que está sobre esta mesa. Santificamos este cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Permita-nos participar da tua vitória. Permita-nos participar de tua bênção, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.